Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dona Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. A Isabel Allende é um daqueles casos curiosos de pessoas que são filhas de diplomatas e, portanto, acabam nascendo fora do seu país de origem, vamos dizer assim, né? Fora do país onde seus pais efetivamente até representam. Então ela é chilena, mas ela nasceu em Lima, mas nunca teve nacionalidade peruana, não. Inclusive, quando ela tinha cerca de 3 anos de idade, os pais se separaram. E a mãe dela depois veio a se casar com outro diplomata, de modo que ela ainda passou parte de sua infância na Bolívia e no Líbano. Entretanto, em 1958, por conta dos acontecimentos da Guerra do Suez, né, mais um dos crimes, dos múltiplos, aliás, crimes cometidos por Israel ao longo de sua história, ela acabou retornando para o Chile e aproveitou para fazer ali o seu ensino secundário. Entre 1959 e 1965, a Isabel Allende trabalhou na FAO, que é uma espécie de braço da ONU para o combate à pobreza e à erradicação da fome. Em 1962, no meio desse período, portanto, que ela trabalhava na FAO, ela se casou. Em 1963, ela teve sua primeira filha, chamada Paula, e alguns anos depois, em 1966, aí nasceu seu segundo filho, o Nicolás. Entre 1967 e 1974, ela foi uma espécie de cofundadora assim, de uma revista feminista chamada Paula, inclusive, né, homônima de sua própria filha, e ela assinava uma coluna nessa revista chamada Los Impertinentes. E assim, infelizmente, assim, a Paula, né, que era filha dela, com 28 anos de idade apenas, ela teve uma doença um pouco incomum chamada porfiria, que ataca o fígado, e a Paula ficou muito mal, acabou ficando internada, ficou em coma por mais de um ano e veio a falecer. E com 29 anos, no caso, né, que ela ficou mais de um ano internada, e enquanto ela estava lá em estado, né, de coma, lá, quase em estado vegetativo já, aliás, oriundo de um erro médico, a Isabel Allende começou a escrever uma série de correspondências para a própria Paula, relatando como era a vida da Paula, como era a vida da sua mãe, do país, e ela fez uma espécie de contextualização com a expectativa de que a Paula acordasse e pudesse ler aquilo e rememorar sua própria vida. Depois que a filha dela veio a falecer, né, a primogênita dela veio a falecer, ela reelaborou aquele material e agregou com cartas que ela trocou com a própria mãe, né, portanto a avó da Paula, e aí acabou lançando como um livro, né, chamado Paula, é uma espécie de autobiografia da Isabel Allende. E agora, voltando à sua própria história, entre 1970 e 1975, a Isabel Allende apresentou um programa de humor, até com relativo sucesso lá no Chile. Ele também era um programa de entrevistas, e só que em 1973 houve um golpe militar instaurado, né, pelo ditador Augusto Pinochet. E a Isabel Allende, o pai dela, vamos dizer, ele era uma espécie de primo irmão do Salvador Allende. Então ela era uma espécie assim de sobrinha, né? Tinha uma relação como se fosse uma sobrinha do Salvador Allende. E, portanto, alguns anos depois, em 1975, né, ela foi colocada numa espécie de lista negra, né, uma lista para execução lá no Chile. E, claro, a ditadura do Pinochet foi uma ditadura que matou muito, mas muito mesmo. Foram dezenas de milhares de assassinatos, dezenas de milhares de torturados. Então ela se evadiu, né, ela fugiu, se exilou, foi para a Venezuela e ficou lá em Caracas, onde viveu por 13 anos. Nesse tempo, lá na Venezuela, ela escreveu muito para um jornal chamado El Nacional. E aí, né, é no meio desse exílio, onde ela ficou de 1975, portanto, até 1988, que ela recebeu uma correspondência dizendo que o avô dela havia falecido. Isso se deu em 1981. E na medida que recebeu essa notícia, né, foi uma pancada para ela, que ela era uma pessoa que ela gostava muito, ela começou a escrever também uma história para o próprio avô. Essa história é o livro A Casa dos Espíritos, que depois, claro, foi bastante, vamos dizer assim, agregado em relação aos escritos originais que ela, né, começou a escrever. Inclusive, ela começou a escrever no dia 8 de janeiro, dia que ela recebeu essa notícia funesta. E por conta disso, depois, né, ao longo de sua existência, que a Isabel Allende, esse é o primeiro livro dela, o que acontece? Ela tem o hábito de começar os seus romances na data de 8 de janeiro. E de que se de passagem já pode adiantar, né, que o primeiro romance dela foi o que fez mais sucesso, né? Esse livro vendeu milhões de cópias ao longo do mundo, né, A Casa dos Espíritos. Então, assim, isso não é muito comum, né? Talvez eu me lembre assim, de um caso similar, é O Nome da Rosa, do Umberto Eco, que é o primeiro romance dele, que já foi um sucesso estrondoso, e tanto num caso quanto no outro, né, tanto no caso da Isabel Allende quanto no caso do Umberto Eco, são livros que não vêm a ser superados dentro da sua própria obra, né? O autor vem a escrever vários e vários livros, tanto a Isabel quanto o Umberto Eco, mas nenhum superou o seu primeiro romance. E a Isabel Allende é uma autora multipremiada, né, ganhou várias premiações ao longo de sua vida, prêmio Hans Christian
Anderson, o Prêmio National Book Awards, dentre vários outros. E ao longo de sua carreira, aliás, extensa carreira, né, ela já tem mais de 80 anos de idade, ela vendeu mais de 55 milhões de cópias, os livros foram traduzidos para 27 idiomas e, reitero, né, o livro mais bem sucedido dela é A Casa dos Espíritos. Eu vou deixar aqui no box de informações o site oficial da Isabel Allende, vou deixar também os trechos selecionados, tanto do livro A Casa dos Espíritos, quanto do primeiro livro que eu tive a oportunidade de ler dela, que foi Inês da Minha Alma. De todo modo, assim, é preciso fazer uma pequena parte, né, porque ela é uma autora muito bem avaliada aqui no Brasil e em vários outros países, mas no próprio Chile existe um ranço, entendeu, em relação a ela. Acho que talvez similar, para a gente entender, assim, similar ao que acontece com o Paulo Coelho aqui no Brasil, que é visto como um autor muito vendido, mas que não tem tanta qualidade na escrita, como se tivesse uma desproporcionalidade entre aquilo que vende e a qualidade daquilo que escreve. Então, assim, eu não quero entrar nessa polêmica, né, até porque a pessoa que se destaca um pouco, às vezes, gera um antagonismo em relação a outras pessoas que eventualmente até escreveram bem e que não chegam nem perto, né, daquele êxito literário, mas o fato é que existe uma polêmica em torno do nome dela, afora também o fato de que ela é chilena, mas basicamente não viveu no país, né, porque quando era na sua infância, no início da sua adolescência, como eu descrevi, ela vivia viajando, acompanhando a família de diplomatas. Depois ocorreu o golpe militar, ela teve que se evadir para a Venezuela. E depois, né, em 1988, ela se mudou para os Estados Unidos, onde, alguns anos depois, ela inclusive teve uma segunda cidadania, né, uma cidadania estadunidense. E é onde ela vive até hoje. Então, assim, o contato dela com o Chile, ele é muito afetivo, mas ele não é tão próximo quanto vários chilenos considerariam, vamos dizer assim, adequado. De qualquer maneira, é uma polêmica deles lá, né? Eu só quero aqui aproveitar a obra e os vários bons livros que essa autora escreveu. E agora, para contextualizar bem a obra aqui, A Casa dos Espíritos, convém detalhar um pouquinho sobre o que é o realismo mágico, né? O grande movimento na qual essa obra se insere e da qual, aliás, é um dos principais destaques. Mas antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Bem, mais ou menos na década de 30 do século passado, vários autores latino-americanos eles começaram a descrever o nosso continente de uma maneira um pouco, vamos dizer assim, específica, porque eles descreviam as angústias, as dores, a religiosidade do povo, os seus anseios, a exploração a qual ele era submetido, toda uma série de consequências que as 4 grandes tragédias que se abateram sobre o nosso continente, né, a colonização, a escravidão, as ditaduras militares e posteriormente ainda viria o neoliberalismo, né, a partir dos anos 90, enfim, eles começaram a retratar de maneira muito específica aquilo que era, vamos dizer assim, a nossa realidade, a nossa dor, a nossa angústia, aquilo que o povo latino-americano é submetido. Então ele começou a se dissociar em relação àquilo que era fabricado, né, aquilo que era produzido em outros lugares. Então é uma literatura especificamente latino-americana, com a sua própria cara. E é interessante porque ele tem uma carga da realidade muito intensa, porque ele tem questões políticas, ele tem questões sociais, ele mostra de fato as dores, né, e aquilo que o povo é submetido. Entretanto, no meio dessa realidade dura, ele insere um movimento irreal. Então, assim, os autores inserem elementos fabulosos, elementos mágicos, que vamos dizer assim, fazer uma espécie de contradição dentro da própria história, né? É uma história com muita realidade, talvez até obsedante, talvez até pesada, e de repente vem aquele momento que ele é mágico, que ele é fabuloso, fazendo uma espécie de, vamos dizer assim, não só de antinomia, mas eu acho assim um balanço, né? E um balanço muito interessante. É lógico que várias pessoas vão se assustar um pouco com esse tipo de literatura, porque vamos pegar assim como exemplo, quando você pega um autor como Tolkien, né, que elaborou toda uma história, né, com monstros, com dragões, com seres angelicais, né, como os magos lá que ele tinha na história deles, com elfos. Então, quando você entra nessa história, parece que você já tem que chavear sua mente para que tudo aquilo ali é um elemento, vamos dizer assim, real, um elemento fabuloso, na qual uma história específica, que inclusive vai se aproximar das suas dores, das suas angústias, também da nossa realidade, mas é toda uma estrutura fabulosa, né? E aqui no realismo mágico não, ele é toda uma estrutura real, e aí, eventualmente, se insere vamos dizer assim, a partícula irreal. E é interessante porque algumas pessoas têm uma dificuldade para chavear isso, porque às vezes quando todo vamos dizer assim, o contexto ele é irreal, ele é fabuloso, às vezes fica mais fácil de entrar na cabeça. Para dar um exemplo paralelo, assim, fazer uma analogia, eu me lembro que quando eu fui assistir com alguns amigos meus o filme O Tigre e o Dragão, um belíssimo filme, aliás, recomendo muito. Aliás, O Tigre e o Dragão, O Herói e O Cão das Adagas Voadoras, 3 filmes chineses, são maravilhosos, eu recomendo demais para quem não
pôde assistir. Vou deixar essa referência aqui no box de informações, caso vocês esqueçam. E esse filme, ele lembra um pouquinho vamos dizer assim, esse contexto do realismo mágico da literatura latino-americana. Por quê? Porque a história dos filmes, ela é basicamente toda real e eventualmente há aquele, vamos dizer assim, aquela partícula, aquela partezinha irreal no momento lá que eles estão lutando, né? Então eu me lembro que quando eu assisti esse filme no cinema, né, O Tigre e o Dragão, com meus amigos, eles falaram, não, esse filme é muito mentiroso, não sei o quê. E esses mesmos colegas, quando iam ver depois filmes de heróis, como, sei lá, Homem de Ferro, Hulk, quer dizer, filmes muito mais mentirosos, eles não viam o problema, né? Porque ali eles já tinham chaveado por completo a mente deles, enquanto aquele outro ele se mantinha com uma estrutura real demais e de repente, né, dava aquele salto para o irreal. Então assim, nem todo mundo vai se adaptar, mas eu acho que é fácil assim, e quem não pôde apreciar o realismo mágico, né, aquela história, por exemplo, maravilhosa lá do 100 Anos de Solidão, um dos melhores livros de todos os tempos, né, vamos dizer assim, o grande livro do realismo mágico e de fato é muito merecido, né, a história de Macondo, da estirpe dos Buendia. Tem também, claro, vários outros livros, Ranulfo lá com Pedro Páramo, né, e a cidade de Comala, né, a cidade tão quente que quando aquelas pessoas que estavam lá morriam e iam para o inferno, eles tinham que voltar para pegar um cobertor. Então assim, é uma série de outros livros muito famosos que compõem aí essa bela face da literatura latino-americana, que é o realismo mágico, e A Casa dos Espíritos nós podemos adiantar que é um dos melhores deles. De qualquer maneira, assim, é interessante destacar que esse aspecto do realismo mágico, ele agravou eventualmente uma visão preconceituosa, uma visão, sabe, colonialista, que alguns países têm até os dias de hoje em relação à América Latina, né? Vendo como místicos, como seres crédulos demais, como seres eventualmente irracionais, né? Eles, não sei se vocês têm contato com alguém, mas eles olham com profundo desprezo para os países latino-americanos e, enfim, né? O que interessa para eles é os Estados Unidos, eventualmente o Canadá, e na Europa só 3 países também, né? França, Inglaterra e Alemanha. O resto é resto, né? Então, assim, eles olham com essa literatura como se expressasse um povo demasiado folclórico, né? Isso é um pouco interessante porque vem dos Estados Unidos, por exemplo, a teologia da prosperidade, né, que se propagou e hoje domina tudo que, vamos dizer assim, é mais irracional e, vamos dizer, folclórico dentro da religião brasileira. Então, enfim, né, eles gostam muito de olhar para o defeito alheio sem observar a trave no seu próprio olho, né, mas enfim, vamos seguindo. Eles também, claro, né, têm dificuldade de observar as relações familiares que eles acham na América Latina muito próximas, muito efusivas demais, né, eles têm uma relação um pouco fria, né, então a própria ideia de saga familiar que acontece em 100 Anos de Solidão, que acontece aqui em A Casa dos Espíritos, para eles é um pouco estranho. Aliás, não é incomum, né, você vê em filmes, séries e tal, pessoas que, vamos dizer assim, quando são retratadas, né, na América Latina e tal, é aquela família muito grande, é uma família caricaturizada, uma família que sofre, chora de maneira, vamos dizer assim, cadavérica, de maneira até pavorosa, de maneira emotiva demais quando alguém falece. Eles olham com, vamos dizer assim, bem de cima para baixo. Isso é muito fácil de ver quando tem uma estrutura similar ao que é do livro aqui, A Casa dos Espíritos. Feito esse preâmbulo, nós podemos finalmente começar a falar da estrutura do livro, A Casa dos Espíritos. Esse livro começa basicamente com uma história de um casal chamado Severo e Nívia Del Valle. Esse casal, você percebe que ele está um pouquinho à frente do seu tempo na época, né? A mulher é uma sufragista, né? Ela defende o voto feminino, que na época era proibido. O Severo, ele tem pensamentos mais liberais, ele não é aquela pessoa fanática, religiosa, assim, ele tem pensamento de gerar progresso para o povo, apesar de ele mesmo ser um membro da elite. E o fato de ter pensamento assim, vamos dizer assim, um pouco à frente do seu tempo, né, um pouco mais progressista, ele vai gerar diversos antagonismos, né, a família ameaçada, etc. E eles têm 2 filhas, né, uma chamada Rosa, que é uma menina muito bonita, tem uma beleza até meio marinha, assim, né? Ela parece uma ninfa, uma sereia, um ser aquático qualquer, ela tem um cabelo verde. É até interessante, quando eu li esse livro, quando falou que ela tinha um cabelo verde, eu falei, nossa mãe, quantas e quantas vezes na literatura eu peguei pessoas que tinham olhos cinzas, né? Existem pessoas com olhos cinzas, mas é muito incomum, né? Mas na literatura, nossa, é fato. Agora, pessoa com cabelo verde foi a primeira vez que eu vi. Por óbvio, né? Não existe ninguém com cabelo verde naturalmente, né? Então, é um dos elementos fabulosos aqui que compõe a história. E essa menina, que essa Rosa, era uma menina muito bonita, e ela tinha uma outra irmã chamada Clara, e essa Clara, ela era a clarividente, como vem a ser chamada no próprio livro aqui pelo seu futuro marido, porque ela tinha poderes mediúnicos, poderes telecinéticos, tinha poderes premonitórios. Ela era uma menina bastante diferente, vamos dizer assim, né? O fato dessa família ser uma família mais progressista, assim, mais à esquerda, faz com que, vamos dizer assim, uma tragédia aconteça no seio familiar. E, por outro lado, existe um outro personagem chamado Esteban Trueba,
E esse personagem, no início da história, ele é de uma família que tinha sido mais rica, assim, mais abonada, mas estava em franca decadência. A mãe dele era uma pessoa acamada. E assim, quando a pessoa está acamada, quando você lida com uma pessoa que é um paciente em estado terminal, você sabe que é uma coisa muito difícil, ela acaba sugando um pouco a vida das pessoas ao redor, aniquila assim outras vidas, né? Vamos dizer assim, uma coisa muito lúgubre, né? Que acaba permeando as famílias, né? E essa mãe parecia também que ela, como se não bastasse a doença que ela sofria, ela tinha um prazer assim em esmagar um pouco os filhos, né? Um era o próprio Esteban Trueba e sua irmã Férula. Era mais essa Férula que cuidava da mãe, então ela ficava ali, né, naquele azedume da casa, tendo que cuidar. Ela também muito uma religiosa muito fanática, e o Esteban Trueba tinha que sustentá-las. Porém ele tinha um sofrimento de ficar na casa, não gostava daquilo, e até que ele se apaixona por uma das filhas, né? No caso pela Rosa, filha lá do Del Valle. Só que ele percebe que a classe social que ela pertence é diferente da que ele pertence. Então ele pensa assim, então eu tenho que enriquecer para chegar aqui com uma condição financeira melhor para que ela goste de mim. E aí ele vai, né, se direciona para um garimpo para tentar lá encontrar riqueza e tal. E é interessante assim, porque aqui no livro não especifica muito, não sei se ela compreende, né, a Isabel Allende compreende que as pessoas, isso vai ser óbvio, né, mas o garimpo, ele é um local tenebroso, né? Um local de assassinato, um local de dureza, de contundência, vamos dizer assim, um território meio que sem lei, né? Eu já até tratei disso aqui um pouquinho no livro sobre o vídeo A Peste Escarlate, vou deixar aqui nos cards e deixar aqui também no box de informações. Mas o fato é que ele vai para lá, vai tentar enriquecer, ele fica lá 2 anos trabalhando, caçando a riqueza que, vamos dizer assim, o levaria, né? Ou que legitimaria o casamento dele, até que acaba por fim ocorrendo uma tragédia familiar. Ele é obrigado a retornar, e aí ele está meio perdido, e depois, né, dos acontecimentos que o envolveram, engolfaram, vamos dizer assim, ele resolve mudar de estratégia. A família tem uma propriedade chamada Las Três Marias, e é uma propriedade meio abandonada e tal. A própria irmã, a Férula, recomenda que ele venda, né, do que ele responde, não, a terra é a única coisa que se mantém quando tudo mais se acaba. E aí ele resolve então ir tentar a vida nessa propriedade, nessa terra que é Las Três Marias. Bem, quando ele chega lá, o território está completamente abandonado, completamente arrasado, muito mal cuidado. Os camponeses que vivem no local, eles são pessoas muito simples, sem recursos técnicos, sem capital. Então, assim, eles vivem na imensa pobreza, eles não têm roupas direito, são maltrapilhos, sabe? Andam com poucos andrajos, passam fome, sendo que está a terra lá disponível, né? E quer dizer, claro, se eles nem conseguem comer para si mesmos, imagina gerar um tipo de renda para a própria família Trueba. Então, o que acontece? O Esteban vai, e ele de maneira muito enérgica, assim, muito vigorosa, ele começa a trabalhar na fazenda, investir nela, e ele racionaliza a fazenda, ele dá, vamos dizer assim, uma espécie assim, de vigor, de calor para dentro daquele negócio, e ele começa a progredir muito. A fazenda vai melhorando, vai progredindo, vai seguindo, e os próprios funcionários vão ficando em condição cada vez um pouquinho melhor, não é muito, nunca vão ser ricos, longe disso, nem de classe média, mas eles saem da miséria e, vamos dizer assim, vão para a pobreza. É mais ou menos assim, é como se eles começassem a comer um pouco melhor, se vestir um pouco melhor, apesar de ainda continuarem pobres. Porém, na medida em que ele melhora a vida ali das pessoas que trabalhavam para ele se mostra um sujeito assim muito colérico, muito irritadiço, muito irascível, sabe? Ele é um sujeito furibundo, é um sujeito que se julga acima do bem e do mal. Ele parece assim que, pelo fato de ter ocorrido uma espécie de melhoria da vida material daquelas pessoas que trabalhavam para ele achava que podia fazer com essas pessoas aquilo que ele quisesse. Então, ele dormia com quem ele queria, ele estuprava as mulheres, ele batia nos funcionários, ele os humilhava à torta e à direito. Então, assim, ele era uma espécie de senhor feudal, né? Como, aliás, assim, para a nossa realidade, ele não seria bem um senhor feudal, ele seria mais um coronel. Aqui no Brasil havia essas figuras tétricas, né? Uma espécie de latifundiário com poder de vida e de morte para as pessoas que trabalhassem ali para ele, e até tinha uma espécie de posto, né, um posto que era não oficial, né? E por que era esse posto, né? Porque eles representavam ali o poder, a lei propriamente, né? Eram os tais coronéis, que não tinham patente militar nenhuma, mas agiam como tal, agiam como se pudesse, aliás, não só ter uma patente militar, eles acusavam, julgavam e executavam, né? Eram os senhores da vida e da morte.
E acontece a mesma coisa aqui com o Esteban Trueba. Ele é uma espécie de coronel lá do Chile, né? Esse coronel, esse latifundiário, que aliás até hoje tem bastante saudade desse tipo de tempo histórico, né? Só que hoje tem uma camuflagem aqui no Brasil do agro, né? Vocês sabem como é que é. E assim, é interessante porque o Esteban Trueba, ele vai comer um pouco de diabo amassou, né? E claro, vai fazer com que seus funcionários se fartem com esse alimento também. Então assim, ele vai, movido assim pela força do ódio, ele vai trabalhar de maneira muito vigorosa, vai correr muito atrás, mas assim, é interessante porque ele era uma pessoa pouco remediada, vamos dizer assim, era uma pessoa talvez ali de classe média, querendo enriquecer, e ele vai sempre olhar com profundo desprezo para os seus funcionários, como se fossem crianças, como se fossem incapazes, como se eles não pudessem fazer aquilo que ele mesmo faz, né? Todo mundo é burro, todo mundo é incapaz, todo mundo, sabe, é inferior a ele. E é interessante porque assim, ele enriquece com a fazenda. E de modo que ele olha aquilo que os funcionários, né, o progresso ali que os funcionários tiveram, daquela miséria absoluta, né, que eles viviam antes, para, vamos dizer, uma relativa melhoria que eles vivem no momento em que ele se tornou ali, de fato, um fazendeiro da região. Então, assim, ele olha, mas ele não consegue observar o fato de que quem foi o maior beneficiário daquelas mudanças foi ele mesmo. Né? Foi ele que ficou rico, foi ele que cresceu, ele que se tornou poderoso, e, quer dizer, ele se tornou por causa de quem? Por causa dos funcionários. Mas ele nunca consegue ver isso. Ele só consegue ver que melhorou minimamente lá a vida deles, deixou-nos em condição pobre, mas não miserável como era até então. E ele se acha, por conta disso, uma espécie, sabe, de anjo salvador. E assim, no meio desse processo, ele tem vários filhos ilegítimos, inclusive um com uma camponesa que ele sabe que o filho é dele, porque ela vivia com ele propriamente, mas quando engravida, ela sabe que ele não vai assumir, então ela resolve ir embora, assim, fica lá no terreno dele, vamos dizer, né, é uma das trabalhadoras, mas ele não assume o filho, aliás, não chega nem perto de fazê-lo, ele olha com profundo desprezo para a criança. Então, assim, é interessante porque o Esteban Trueba, ele vai se tornando esse sujeito muito colérico, assim, né, muito vingativo, muito agressivo. Ele parece, assim, uma espécie de criança, porque quando você tem, assim, por exemplo, um bebê, o bebê, quando ele, os motivos que o levam a chorar, né, normalmente, né, quando o bebê nasce, são só três, né, é a fome, é a fralda e é o sono, né. Então, anotem aí os pais de primeira viagem, né. Então, o que acontece? Quando ele está com alguma dessas demandas, ele chora e é atendido, chora e é atendido. E quando ele vai crescendo, as crianças elas vão tendendo a supor, vamos dizer assim, que o mundo segue assim, ou seja, basta eu pedir, basta eu reclamar, basta eu fazer um protesto que eu serei atendido no meu desejo, né? E a realidade não é assim, né? Aliás, uma série de filósofos, sociólogos trataram do assunto, eu tratei aqui num vídeo aqui do canal O Senhor das Moscas, também já detalhei isso um pouquinho mais. Então, assim, na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, a gente percebe, por óbvio, que o mundo não gira ao nosso redor e a gente tem que se adaptar, tem que ceder, tem que a todo momento estar ali empurrando, sendo empurrado, contraditando, sendo contraditado. Ou seja, vai vendo ali a dureza, as dificuldades de viver no mundo real, né? Nós não teremos nossos anseios atendidos, né? Aliás, há um ditadozinho que diz que quando Deus quer punir alguém, ele atende os desejos, né? Isso acontece com o Esteban Trueba, aliás. Ele tem os seus desejos atendidos, isso não dá muito certo, não. Mas o fato é que o Esteban Trueba, ele age aqui no livro como uma espécie de criança. Ele não aceita ser contrariado. Ele não tem a capacidade de perceber que nem tudo na vida é da forma como a gente quer, sabe? Ele é, vamos dizer assim, um sujeito irascível, um sujeito pouco maduro. E no meio desse processo, ele recebe uma correspondência emergencial, dizendo que a mãe dele está nas últimas, está em estado terminal, que era para que ele voltasse para casa. E aí ele volta, chega lá, tá a irmã dele, tá a mãe dele, de fato ela tá ali no leito de morte, ela pede a ele, eu quero que você se case. A mãe dele também era muito religiosa, então ele resolve se casar. E vem se casar com a filha mais nova da família Del Valle, a que se chama Clara, que tem poderes fabulosos e tal. E essa personagem, né, eu já tinha adiantado aqui, que tem dons premonitórios, telecinéticos, né, mediúnicos e tal, ela vai ser a grande personagem do livro, assim, né, possivelmente a mais adorável, assim, porque ela é uma pessoa, é como se fosse assim um anjo que tivesse descido à Terra, né? Ela é um ser meio angelical, assim, meio etéreo, muito doce, muito delicada, mas ela não tem um contato muito estreito com a realidade. E ela é uma personagem muito diferente, sabe? Ela vibra em outra frequência, entendeu? Todo mundo tá achando que vai fazer uma coisa, ela faz outra. Ela sei lá, parece que ela vive desconectada da realidade. Então, assim, né? Ela vem a casar com o Esteban Trueba. E o Esteban Trueba, na medida em que ele foi enriquecendo, ele começa também a querer se envolver com a política. E aí, por conta disso, né, ele é eleito senador, várias pessoas começam a frequentar a casa dele, mas ela, né, a Clara, vamos dizer assim, ela não trabalha,
ela não limpa a casa, porque tem uma série de funcionários para trabalharem, mas ela ainda assim, vamos dizer assim, ela não consegue organizar a casa, ela não consegue cuidar dos filhos. Tem até uma passagem aqui interessante que uma das filhas dela que ela vem a ter, depois eu vou detalhar os personagens, mas a filha que ela tem, em certo momento ela diz, vou falar com ela sobre a menstruação. Quando ela vai falar sobre a menstruação da filha, a filha que, né, ia explicar a questão, né, que ia sair sangue e tal, aí a filha dela responde, não mãe, eu já menstruo há mais de um ano. Então assim, ela não tem contato muito preciso assim, com a realidade, porque ela conversa com espíritos, ela recebe lá uma série de místicos na casa dela, ela levita, ela consegue movimentar as coisas com a força do pensamento, a todo momento ela tem várias e várias previsões, inclusive ela teve um momento aqui, acontece uma história bem interessante no livro, não vou detalhar, mas ela ficou muda há alguns anos e a primeira frase que ela diz, eu vou me casar com o Esteban Trueba. Ele vai me pedir em casamento e eu vou me casar. Então quando ele vem pedi-la, ela já sabia e já sabia que iria aceitar, porque ela já tinha visto, né, na sua premonição que ela teria uma família com ele, teria filhos com ele, e ela é uma menina, vamos dizer assim, uma mulher, né, que ela é o inverso do Esteban Trueba. Ela é doce, ela é delicada, né, e ele é colérico, ele é vingativo. Ela não tem muitas habilidades assim para lidar com o mundo real, né, ela tem dificuldade para tocar uma casa, para cuidar dos filhos, etc. Enquanto o Esteban Trueba é um cara muito articulado, um cara, sabe, enérgico, ele tá, vamos dizer assim, com as 4 patas atoladas no barro do mundo real, né, e patas é a palavra precisa para descrevê-lo. É interessante porque a Clara é esse espírito leve, esse espírito, sabe, etéreo, e acabou se casando com um sujeito bruto, né, bruto e brutal, né, um sujeito carrancudo. Mas é interessante porque dentro da família, quem ama é ele. É o Esteban que ama a Clara demais. Ele queria, inclusive, vamos dizer assim, ter o amor dela, né? Um amor mais pleno, um amor mais efetivo, né? Ele queria, na verdade, tanto amor quanto domínio sobre ela, e ele não consegue nem uma coisa nem outra, né? Isso o deixa furibundo, né? Ele é indignado porque ele tenta de todas as maneiras conquistá-la. Por exemplo, ele constrói uma casa gigantesca, né? Gigantesca, que vai receber esse monte de místicos que gostam dela, né? Que tem contato com ela, vai receber um monte de político, um monte de assessores, pessoas que vão lá pedir, pessoas necessitadas, e vamos dizer assim, ele achava que não, vou construir essa casona aqui, quase um palácio, e assim, né, claro, ela vai ficar admirada e tal, mas a Clara não tá nem aí, ela não tá nem aí para essas coisas materiais, assim, né, e é essa casa gigante, né, que é propriamente a casa dos espíritos, que estão lá, né, que existem justamente por conta da Clara, né, a Clara que atrai, vamos dizer assim, é uma espécie de imã que vai atraindo toda uma espécie de seres ectoplasmáticos ao redor. E assim, a Clara é a personagem mais adorável, assim, do livro, né, porque ela é muito fora da casinha, você nunca sabe exatamente aquilo que ela vai fazer, você tem, vamos dizer assim, facilmente você cria um afeto muito grande por ela. É uma personagem, vamos dizer assim, muito doce, sabe? Ela é muito delicada, as respostas dela saem, sabe? Você espera que vai dizer uma coisa, ela diz outra, e você nunca sabe se ela vai só utilizar, vamos dizer assim, a racionalidade, né? Porque às vezes vem esses poderes estranhos, esses poderes excêntricos dela. Então é uma personagem muito, muito legal. E a Clara, ela nota aquilo que acontece, né? Ela não cuida da casa, não cuida direito dos filhos, né? Isso, aliás, vai ter consequências, né, para a vida dos filhos. Ela é um pouco alienada, assim, mas ela faz várias coisas, né? Então, ela ajuda as pessoas mais humildes, ela fica utilizando-se desses poderes mediúnicos, conversa com o espírito, etc. Ela tem um hábito de pegar cadernos de anotar a vida e escrever aquilo que está acontecendo. No meio do livro, a gente começa a perceber que esses cadernos de anotar a vida, vamos dizer assim, com algumas informações adicionais, serão propriamente o livro A Casa dos Espíritos. Ou seja, a Clara é uma espécie de co-narradora da história. Isso vai lembrar muito, né, mas muito mesmo, né, no livro 100 Anos de Solidão, o personagem Melquíades, né, que ele também anotava muito. Depois vamos tocar um pouquinho mais nesse assunto da similaridade entre as duas obras. E dessa união entre Esteban e Clara, surgiram 3 filhos. A mais velha é a primogênita, é a Blanca, e alguns anos depois surgirá um casal de gêmeos chamado Jaime e Nicolás. Aliás, outro personagem tem o nome de um dos filhos da autora, né, da Isabel Allende. Mas é interessante porque, até por eles serem um pouquinho, vamos dizer, desgarrados, né, porque o pai está muito envolvido na política, todo envolvido com as suas propriedades e tal, né, com as suas pretensões maiores, ele tem um ódio à esquerda completo, etc. E a mãe está nesse mundo dos espíritos, um tanto quanto alienada, assim. Os 3 filhos, eles são, vamos dizer assim, ora cuidados pelos empregados da casa, ora por ninguém. Eles crescem um pouco atabalhoados com isso, né, eles são meio atrapalhados no meio daquela casa gigante, com aquele monte de gente, mas eles ali um pouco abandonados, né. E dos 3, assim,
eu achei personagens um pouquinho apagados, talvez no início ali da sua vida. A Blanca é uma personagem legal, enquanto até na adolescência ela tem um amor proibido lá com um dos funcionários, filho do capataz lá da fazenda de Las Três Marias. O nome dele é Pedro III Garcia, ele é baseado em um personagem real chamado Vítor Jara, que foi um multitalentoso artista chileno que acabou sendo executado durante a ditadura Pinochet. E, aliás, há várias citações aqui a personagens, o poeta, né, descrito várias e várias vezes, né, que por óbvio se refere ao Pablo Neruda, né, poeta muito, muito talentoso, que para minha própria vergonha eu nunca li. Mas assim, a Blanca, ela é um personagem legal até a adolescência. Quando ela se torna uma adulta, ela é uma personagem muito mal desenvolvida, muito sem sal, né, muito, muito sem graça, as ações dela não são racionais, ela fica travada ali na vida, não vai nem para A nem para B. É uma personagem que, assim, eu acho que é um dos pontos frágeis, assim, da história, né. Tem tantas mulheres tão interessantes no livro, mas ela não é uma delas. E por outro lado, os outros dois irmãos, o Jaime e o Nicolás, o Jaime é bem desenvolvido assim, em certas partes, as partes que ele se apresenta são pequenas, mas normalmente são interessantes. Agora o Nicolás também é outro personagem apagado. Então os três filhos do casal Clarice e Esteban, eles não são os pontos fortes do livro, não. Por outro lado, assim, o Esteban Trueba, né, o espécie de vilão aqui da história, ele é de longe o personagem literariamente mais bem construído, mas muito de longe mesmo. Que a Clara, eu reitero, né, aquela personagem que você ama amar, né, aquela personagem doce, sabe, dulcíssima, é uma personagem linda, vamos dizer assim. Enquanto o Esteban Trueba, vamos dizer assim, que esse personagem, né, duro, personagem asiago, sabe, aquele personagem agressivo, mas é muito interessante porque a autora consegue explicar o porquê ele age assim. Né? Ela consegue dar uma razão, dar um nexo interno, sabe? Dar uma sequência lógica para as suas ações. Mesmo que você continuamente vai discordar delas, vai achar um sujeito brutal, vai achar um sujeito iníquo, mas ele não é um aleatório, né? Porque, assim, é preciso fazer até uma parte aqui, porque é muito difícil você criar um vilão. Eu me lembro que muitos anos atrás, muitos mesmo, né? Quando eu assistia a novela, eu era criança, era uma coisa assim muito infantil, né? Eu criança já observava que ver novela era uma coisa infantil, por quê? Porque eu via que os vilões, eles não tinham razão de ser nas ações dele. Parecia, sabe, aquele sujeito que vai sentar num castelo escuro, vai fazer maldade, Quer dizer, a vida não é assim, né? Mesmo pessoas que atuam mal, às vezes é uma pessoa que exerce um domínio opressivo com a sua parceira ou com seu parceiro, ou a pessoa que ocupa um posto de maior destaque, né? Um posto preeminente em um serviço, e aí oprime seus funcionários, você vai vendo que as pessoas são mais complexas. Naquela relação ali, ela faz isso, mas em outras, às vezes, ela que é oprimida, ou às vezes ela é uma pessoa muito amorosa, em outras situações, junto ao seu seio familiar, junto aos seus amigos, às vezes é uma pessoa generosa que faz doações. Já conheci casos assim, inclusive, uma pessoa que era cruel dentro do serviço e participava de doação de alimento no meio da rua para pessoas carentes, aí até de madrugada, em um dos lugares mais erros que você puder imaginar. Ou seja, as pessoas são complexas, né? Então, e isso é difícil você criar, sabe, na literatura, nos filmes, nas séries, você criar um leitmotiv, sabe, uma motivação, um dínamo para um vilão que seja coerente. Então, assim, quando um vilão é bem construído, a história, ela é muito melhor. Posso exemplificar, assim, com aquele filme O Cavaleiro das Trevas, né? E o Coringa, que é o vilão desse filme, ele tem umas cicatrizes, né, que ele até disfarça com a pintura, né? Nesse filme, a história, no caso da maquiagem dele, é para disfarçar a imensa cicatriz que ele tem aqui, né, com um rasgo aqui na boca. E aí, em certo momento do filme, ele conta o porquê dessa cicatriz. E é uma história dura, uma história macabra, né? E aí, passa-se os minutos, muda, e em certo momento ele vai contar de novo aquela história. E quando ele conta a razão de ter a cicatriz, é outra história dura, é outra história macabra. Não é a mesma, não é a primeira que ele contou. E você percebe que o personagem não está mentindo. Para ele aquilo é verdade. E ali você se situa, né, abre seus olhos que, olha, cara, esse cara é insano. Ele vai querer ver o circo pegar fogo, porque alguma coisa ele sofreu e ele não é uma pessoa normal. Ele, sabe, e aí você consegue entender o nexo que movimenta o Coringa nesse filme. E aí é um filme, claro, isso amadurece o filme, isso complexifica a história. Criar um bom vilão é uma necessidade de qualquer filme digno, vamos dizer assim, né? Se existe, claro, vilão no filme. E aí você vai ver os mais variados filmes de herói que são fraquíssimos, justamente porque o vilão é patético, não tem uma motivação, você não sente a necessidade, né, de que ele haja daquela maneira, né? Parece às vezes que não tem motivo nenhum, né? Eu inclusive li há pouco tempo a trilogia Fundação e o último livro da trilogia era isso, eu não sentia necessidade nenhuma que aqueles antagonistas, vamos dizer assim,
agissem da forma como estavam agindo. Não havia uma necessidade daquelas ações, era uma coisa um pouco aleatória demais. E isso não acontece aqui à Casa dos Espíritos. O Esteban Trueba é um personagem muito complexo, ele é, vamos dizer assim, a forma como a autora o descreveu, a forma como a autora o construiu é brilhante, é estupendo, é muito difícil criar um vilão, expor, né, as ideias dele, por que ele está agindo daquela maneira, quais são as razões, qual é o nexo, né, daquela trajetória que ele acabou tomando, e a Isabel Allende aqui está de parabéns, porque ela consegue fazê-lo de maneira estupenda. Porém, né, de toda forma, ele é o antagonista da história, e as ações dele, né, ele parece assim que ele constrói sua própria destruição. As ações que ele toma vão se abater sobre ele, especialmente sobre as pessoas que ele ama. E, aliás, assim, uma coisa que contribui aqui para evidenciar o lado do Esteban, assim, né, o porquê que ele agiu assim, agiu assado, é porque ele é um co-narrador do livro. Você percebe ao longo da leitura que é alguém da família que está narrando a história, se apropriando dos cadernos de anotar a vida da Clara. Porém, de vez em quando, para explicar um pouquinho melhor certos acontecimentos, é o Esteban Trueba que é o narrador. Aí ele fica algumas páginas narrando, são muito, muito interessantes os capítulos que ele narra, aí depois volta a narradora e em certo momento você percebe quem é ela. E na medida em que ele escreve, na medida em que ele dá vazão aos seus próprios raciocínios, eu acho que, assim, muitos leitores conservadores, eu não acho que eles vão acabar lendo esse tipo de livro, porque um conservador ler não é uma coisa muito comum, né? Mas digamos que alguém de direita se dispusesse a ler um livro como esse, eu acho que ele se identificaria muito com o Esteban Trueba, porque ele é um direitista clássico, né? Um reacionário clássico, assim, e ele não é caricaturizado no livro. Muito ao contrário, vai mostrar as razões dele de maneira tão sincera como se pode fazer. E assim, esse livro, ele é um fluxo, sabe? É uma torrente de informações, é tanta coisa acontecendo, especialmente nos 2 primeiros textos do livro. Vem uma coisa, vem outra, vem uma informação, vem outra, sabe? Ele vai lembrar muito a trilogia USA, que já tem vídeo aqui no canal também, com aquele monte de coisa acontecendo, porém não dá tempo de, vamos dizer assim, complexificar, eventualmente se aprofundar mais em certos personagens por conta disso. Porque é muita coisa, muita coisa acontecendo, mas isso escrito de maneira leve, de maneira fluida, de maneira que você tem vontade de seguir lendo. Da mesma maneira que é a trilogia USA do João dos Passos, reitero. Porém, esse livro ele é bem diferente, assim, porque os 2 primeiros textos dele, essa narrativa leve, fluida, com quanto acontecem coisas tristes, com quanto aconteçam elementos macabros e tal, mas a leitura, no fim, ela é leve, ela, sabe, vai seguindo aquele monte de acontecimento da família, eles adiantam o que vai acontecer no futuro, você fica curioso e tal. Então ele vem nesse, vamos dizer assim, nesse ritmo, né? É um ritmo até um livro fluido, mas até quase superficial, vamos dizer assim, né? É uma literatura que está ali só para divertir, parece assim. Porém, o texto final do livro, ele muda bruscamente, mais ou menos o texto final, não memorizei a página, mas ele, vamos dizer assim, na sua parte final, ele muda muito. Porque ele vai descrever, não diz aqui qual é o país que aconteceu essa história, mas obviamente você reconhece que é o Chile, e ele vai descrever o processo de ascensão ao poder de um candidato de esquerda, que é o Salvador Allende, e o que foi acontecendo com o país, as sabotagens, os inimigos internos, o fato de ele querer aplicar algum tipo de política, e aí vem todo tipo de oposição que vai impedindo de governar, pessoas vão gerando desabastecimentos, e aí alguns territórios que eram controlados pela esquerda também se perdem um pouco, e assim ela vai mostrando de maneira, vamos dizer assim, bem vívida, as cisões que acontecem dentro da própria família, porque o Esteban Trueba, que é o grande patriarca, né, ele é claro, sujeito de extrema direita. Na sua família, basicamente, as mulheres são mais ou menos de esquerda, conforme o caso, algumas mais intensas, algumas menos, mas todas são mais progressistas, e a neta dele, essa é de extrema esquerda mesmo, né? Aliás, a narrativa do livro, ela vai acompanhando essas 3 mulheres, né? A Clara, a Blanca e a Alba. Aliás, a avó, né, no caso a bisavó da Alba era Nívia, né? Ou seja, tudo ali de branquitude, tudo ali tem uma conotação similar, né? E essa Alba, ela é uma personagem muito interessante, porque ela é de extrema esquerda, ela bota pra quebrar mesmo, porém ela tem um afeto pelo avô muito intenso, muito intenso mesmo, e o avô também. Eles se amam de maneira bastante intensa e tem, vamos dizer assim, uma divergência política absurda, né? Me lembrou muito aqui a ascensão do bolsonarismo no Brasil, né? Que acabou dissociando famílias e tal, né? Depois que esse movimento fascista, movimento de extrema-direita foi ascendendo no Brasil, já tratei disso aqui em vários livros no canal, aspectos do novo radicalismo de direita do Theodor Adorno, a introdução ao fascismo do Leandro Conde. Vou deixar aqui embaixo, aqui no box de informações, para quem quiser um lado mais político aqui, para se aprofundar mais. Mas o fato é que a ascensão do movimento bolsonarista, ela cindiu famílias, né? Existe uma frase na época que circulou na internet, assim, que a gente antigamente imaginava, né? Poxa, como é que deixaram que acontecesse o nazismo? Como é que algumas
pessoas se propuseram a fazer aquilo, né? E a gente viveu para ver quem teria apoiado aquilo, né? A gente conseguiu compreender isso. E aqui é muito interessante porque a família, vamos dizer assim, com todas as suas divergências, eles têm um afeto, principalmente aqui entre avô e neta, que é uma história muito, muito interessante, até muito bonita também. Porque assim, quando entra essa carga política mais intensa, você não está esperando. E quando você lê, assim, sei lá, digamos que você vai ler um livro de política mais duro, mais pesado, igual As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Um livro brilhante, estupendo, todo mundo que é latino-americano deveria ler. Então quando você começa a ler aquilo, você vai desde o início, né, ele tentando aprender, tentando acompanhar aquela história que ele está narrando, a trajetória do nosso continente e tal, beleza. Porém, quando você vai ler um livro de ficção, vamos dizer assim, a forma como você aborda o livro é outra, né? Você está com o coração meio aberto. E parece que quando você está com o coração mais aberto, feito uma flor assim, a Isabel Allende, ela vem com uma flecha e joga lá no seu coração, descrevendo o que foi a ditadura militar chilena. É muito impressionante. E mostrando esse relacionamento conflituoso a despeito de amoroso entre avô e neta. É muito, muito interessante, muito bonito. O final, ele é realmente assim, qualquer coisa, sabe? O texto final desse livro é muito impactante e complementou muito bem os dois textos iniciais, que eram um pouquinho mais leves, fluidos, porém um pouco fúteis. E o final, ele é dramático, ele é intenso, ele muda muito. E assim, é muito interessante porque, na medida em que esses personagens se amam, né, a Alba e o Esteban, ela meio que gera umas fendas nele, entendeu? No pensamento reacionário, né, pelo pensamento de extrema-direita dele. Porque aquilo que o Esteban desejava, né, como eu disse, se concretizou. E acabou gerando coisas que ele não esperava, mas não estava nem perto de esperar assim, né? E assim, depois de você ver tanto sofrimento, tanta coisa ruim que acontece no livro, né, principalmente no seu final, como eu já destaquei, você tem uma ideia assim, de uma vingança, tem uma ideia de uma retaliação contra aqueles que fizeram tanta maldade. Mas aquilo que a Alba propõe e consegue é uma reconciliação, mas uma reconciliação através do amor. Essa é a ideia, vamos dizer assim, fulcral do livro, né? É uma ideia muito bonita, muito bem escrita, aliás. Isso, claro, não implica dizer que o livro não tenha problemas. Eu acho assim que o livro 100 Anos de Solidão, ele é um livro que é uma influência admitida nessa obra aqui. Mas eu achei uma influência demasiada. Entendeu? Em certo momento parecia que eu estava lendo um livro que estava plagiando o outro, principalmente seus dois textos iniciais. E assim, por exemplo, a Férula, que é a irmã do Esteban Trueba, cara, ela parece demais a Úrsula do 100 Anos de Solidão. O Melquiades lá que escrevia, e a Clara que também escrevia, o fato de serem duas sagas familiares, o fato de acompanhar as agruras, desventuras, os sortilégios, toda a sorte de drama que as duas famílias vão vivendo ao longo de suas gerações, o fato de viverem na América Latina e não descrever o país em qual vivem, mas você conseguir deduzir, o fato de descrever a realidade social, aliás, de maneira muito, muito interessante, né? Porque o Gabriel Garcia Marques é um sujeito de extrema esquerda, né? Claro, socialista convicto, né? Rematado e tal, tem uma longa e lindíssima trajetória na política latino-americana, mas a Isabel Allende, que é mais discreta, ela escreve o livro mais à esquerda. Isso é muito interessante. Os dois livros são construídos também de maneira, vamos dizer assim, com esse fluxo, né? Com essa torrente de informações, uma coisa sucedendo a outra. Os dois livros adiantam o que vai acontecer na própria história, em coisas que só serão contextualizadas e explicadas em páginas mais adiante. Então, assim, eu não considero que seja um plágio, mas, sabe, bateu na trave. E, assim, é interessante porque o Gabriel Garcia Marques leu o livro, adorou o livro, recomendou o livro. Então, assim, se o escritor de 100 Anos de Solidão diz que não é plágio, então não é, acabou a discussão, né? Então não tem nem o que falar. Entretanto, eu acho assim que se esse livro fosse lançado hoje, ele seria cancelado pelo tribunal da internet, né, esse severo tribunal. Porque são tantas similaridades, e claro, né, se fosse lançado hoje, o Gabriel Garcia Marques não poderia responder, ele faleceu alguns anos atrás, então acho que ele não sobreviveria. Que bom que ele foi lançado ali na década de 80, quando o próprio Gabriel Garcia Marques pôde dar, vamos dizer assim, seu carimbo, né, então tá tudo certo, eu adorei o livro e tal, porque aí eliminou qualquer tipo de crítica nesse sentido de plágio. É interessante assim também que há várias características positivas do livro, o fato que ela não mitifica a esquerda, né, expõe os erros do campo político, problemas que aconteciam, isso é bem legal, assim, não é aquela coisa, sabe, os bonzinhos e os malzinhos, como se aqui nos bonzinhos não tivessem erros também políticos, etc. Aquilo que ela descreve aqui também, isso ela não aprofunda, mas politicamente é bom destacar, porque quando você vai nos escritos canônicos do marxismo, tem vários aqui no canal, né? Vou deixar aqui o livro 1 do Capital aqui nos cards, se não couber estará aqui no box de informações, mas tem muitos aqui no canal. De qualquer maneira, em seus escritos, o Marx reiteradamente observa que se os trabalhadores quisessem implementar um governo a seu favor, haveria uma reação violenta daqueles que dominam a situação atual e eles não aceitariam, né? Então, assim, os trabalhadores eles deveriam ter a arma da crítica, mas também a crítica das armas, né? Eles deveriam ter o poder material,
porque senão eles seriam massacrados. Isso aconteceu várias vezes ao longo da história. Então, assim, diversos movimentos revolucionários na Rússia, no Vietnã, na China, etc, eles foram movimentos que, olha, se a gente não demora, se a gente não tomar o poder na base da violência, a gente vai ser massacrado. E várias vezes foram mesmo. Entretanto, o Salvador Allende ele seguiu por um caminho completamente distinto. Ele foi um candidato completamente democrático, ele seguiu toda a regra do regime burguês, até sabe, de A a Z, passando pelos Epsilon. Ele dizia o que ele ia fazer, ele tinha um programa político bastante claro em relação ao socialismo, e ele conseguiu vencer as eleições, sabe, do jeito mais, vamos dizer assim, cordial, do jeito mais do beabá possível, entendeu? E resultado, ele foi derrubado militarmente, ele foi assassinado. Para o mundo, para as esquerdas mundiais, é uma tragédia, entendeu? Porque aquilo ali era um caminho, né? A gente sabe que o regime burguês no Brasil e no mundo ele é estruturado de tal forma que você não consiga alcançar o poder efetivo para o trabalhador. Só para dar um exemplo, aqui no Brasil, apenas três congressistas têm vínculos com a agricultura familiar, com pessoas que trabalham, que aliás produzem o alimento que vem à nossa mesa, que não é o agronegócio que produz, que está lá produzindo milho, soja, está exportando lá para a China para eles alimentarem porcos lá. Então, só três de todo o Congresso, enquanto que o agronegócio, que polui muito mais, que é altamente subsidiado, que tem crédito farto, etc, mais de 50% do Congresso brasileiro tem vínculo com o agronegócio. Então, assim, já é uma estrutura toda conformada para o benefício dos mais poderosos. E se ainda assim alguém conseguiu romper essa estrutura, alcançar o poder para uma pauta radical em defesa dos trabalhadores, ele conseguiu, sabe, vencer tudo isso, toda essa estrutura formada para que isso não acontecesse, ainda assim ele vai lá e é derrubado, ele vem a ser assassinado. É uma tragédia para a história da esquerda, que parece assim, esse não é o caminho. Parece que ali se obliterou algo e isso fez e faz falta. Eu acho assim que outra característica muito interessante desse livro é porque existem personagens que, vamos dizer assim, elas não são bem feministas, porque a própria, aliás, eu até achava que era, mas a Isabel Allende disse que não era um livro feminista. Então tem que, né, acatar a fala dela, né? Mas são personagens femininas muito fortes, muito interessantes, principalmente a Clara e a Alba. A Nívia um pouco menos, que ela aparece pouco na história, enquanto a Blanca eu já destaquei que é uma personagem muito sensal, parece que chove, mas não molha. Então assim, eu não apreciei. Mas a Clara, grande personagem do livro, é mais agradável, e a sua neta, elas são personagens muito interessantes, muito fortes, sem cair no identitarismo burguês. Muito ao contrário, aqui as questões de classe estão postas de maneira aberta, de maneira, vamos dizer assim, taxativa, e vai se mostrando como as questões de classe se desdobram em questões de gênero, questões sexuais, etc. Então assim, é um livro muito bem escrito nesse sentido, e as várias armadilhas que o identitarismo burguês coloca, vamos dizer assim, na frente de várias escritoras, a Isabel Allende não caiu, não. E nisso a gente só tem a parabenizá-la. Então, assim, o meu veredito sobre o livro A Casa dos Espíritos é um livro, para mim ficou entre muito bom e excelente. Na verdade, eu sempre estou na dúvida, eu jogo para excelente. Então, e aí quando chega excelente, é um dos melhores livros que eu li na minha vida, portanto, essa mescla, né, entre uma parte mais ficcional e uma parte não ficcional, ela foi brilhante, foi estupenda. Conseguir mesclar em um livro tanto entretenimento e também tanta informação é uma coisa muito difícil, e a Isabel Allende foi muito bem sucedida. Portanto, só tenho a dizer, viva a Casa dos Espíritos, viva a Isabel Allende. Se você conseguiu chegar até aqui, vou te pedir, não deixa de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de apertar o sininho, dar uma ajuda pra gente aí. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você conhece o livro A Casa dos Espíritos? Conhece outra obra da Isabel Allende? Concordou, discordou da minha análise aqui? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!